Olá, queridos, graça e paz. Este é o canal Esquadriando e nós estamos mais uma vez aqui juntos para podermos refletir na palavra de Deus. Texto para a reflexão de hoje, Salmo 85, verso 10. Antes, porém, gostaria de te pedir que dê o seu like, compartilhe e também se inscreva caso ainda não esteja inscrito nesse canal. Diz assim o texto: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Esse texto, queridos, é um texto muito bonito da palavra de Deus, que mostra a relação íntima que existe entre a graça de Deus e a verdade, entre a justiça de Deus e a paz. Trocando por miúdos, nós podemos dizer que o amor de Deus, que se revela através da graça, anda lado a lado com a sua justiça, que se revela através da lei. Não existe nenhuma distinção entre uma coisa e outra, pois ambas fazem parte do caráter de Deus. Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é o próprio amor e Deus também é justiça. A justiça de Deus, ela é incomparável, assim como o amor de Deus é incomparável. É bonito percebermos, queridos, que por mais nobres que sejam os sentimentos mais louváveis dos seres humanos, ainda assim não chegam aos pés do sentimento do amor de Deus por cada um de nós. Sabe aquela mãe que faz de tudo para ver o seu filho feliz e mesmo seu filho em desobediência à sua vontade, mesmo em rebeldia, ela continua amando? Pois é, ainda assim, esse exemplo de mãe, de amor de mãe, não se compara ao amor de Deus. O amor de Deus é inigualável. A justiça de Deus também não se pode igualar. Porque quando nós, seres humanos, nos colocamos na posição de julgadores, nós podemos muitas vezes, no nosso trato, no julgamento, podemos colocar paixão, tendenciosidade, orgulho e arrogância. Quando nós também decidimos amar, muitas vezes o nosso amor ele tem certa condicionalidade. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus é incondicional, ele não coloca condições. Então, tanto o amor de Deus como a justiça de Deus são duas coisas muito perfeitas, assim como é o nosso Deus. Isso nos leva a pensar no fato de que Deus nunca irá fazer algo que o torne pior do que o inimigo das almas, que se chama Satanás. Porém, existem algumas crenças religiosas que acabam tornando Deus pior do que Satanás. E você pode até se assustar com o que estou dizendo, mas é uma verdade. Muitas vezes, dependendo da maneira que nós concebemos o texto bíblico, nós acabamos concebendo ideias errôneas a respeito do nosso Deus. Veja o que diz esse texto de Isaías para que eu possa continuar a minha retórica. Isaías 28, verso 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Esse texto da palavra de Deus, queridos, está falando que Deus realizará uma obra que é impulsionada pela justiça de Deus. Por Deus ser justo, ele terá que realizar essa obra. Porém, ainda assim, a Bíblia diz que será uma obra estranha da parte de Deus. Uma obra que não é comum Deus realizar. É uma atitude sem precedentes. É um ato, como diz o texto, inaudito. É um ato que não é comum de Deus realizar. E essa obra, queridos, da qual a Bíblia está falando, é a obra de destruição dos ímpios. Isso é um fato. Assim como Deus promete restaurar o Éden perdido e dar a salvação a todos os que se enquadrarem
no seu modelo de salvação, que é tão somente pelos méritos de Cristo Jesus, Deus também promete dar a paga àqueles que se rebelaram contra Ele vida toda. Claro que até mesmo no fim da vida, mesmo tendo uma vida completa de pecaminosidade, se nós nos arrependermos, Deus está disposto a nos perdoar. Mas, depois disso, depois da morte, como a Bíblia diz, segue-se o juízo. Se a pessoa morre impenitente, o que resta para essa pessoa é se encontrar no tribunal de Deus e receber a punição. E mesmo aqueles que estão vivos, quando Jesus voltar, receberão a recompensa. O bem ou o mal que tenha feito por meio do corpo, receberá a paga. Mas o que eu quero refletir com vocês, queridos, é justamente a crença de que o inferno, o lugar de tormento para os ímpios, será eterno. Essa crença ela se espalhou de uma maneira grandiosa no meio religioso e ela atinge várias religiões. A crença de que Deus colocará em tormento eterno aqueles que se rebelaram contra a sua vontade. O texto bíblico que nós lemos mostra que para Deus não é prazeroso punir ninguém. Para Deus não é prazeroso dar um pagamento da pecaminosidade. Deus faz com dor no coração, porque, embora seja justo, Ele também é amor. Então Ele pondera entre uma coisa e outra. Deus é longânimo e misericordioso, bondoso e compassivo. É por isso, queridos, que até quando Deus pune, isso também significa um ato de misericórdia de Deus. Malaquias, capítulo 4, verso 1 e verso 2 diz: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará nem raiz e nem ramo. Esse texto da palavra de Deus está dizendo claramente que Deus destruirá a raiz e o ramo do mal. E você pode perguntar, mas o que é a raiz e o ramo do mal? Ora, se nós olharmos para o exemplo dado por Jesus, quando ele diz, eu sou a videira e os meus seguidores são os ramos, nós podemos analisar o outro lado da moeda. Se Jesus é a raiz do bem e os seus servos os ramos do bem, Satanás é a raiz do mal e os seus servos os ramos do mal. Isso é claro. E a promessa de Deus aqui é justamente que um dia ele exterminará tanto a raiz do mal como os ramos do mal. Então, existe sim punição para o pecador impenitente, aquele que não se arrepende. Mas essa punição, diferentemente do que se ensina por aí, nos púlpitos, é uma punição que tem um período para terminar. Tem um prazo para terminar. E cada um é punido segundo as suas obras. Ou seja, não seria justo da parte de Deus punir um pecador de 20, 30, 40 anos com toda a eternidade sofrendo o inferno. Também não seria feliz um céu no qual você e eu pudéssemos estar lá e sabermos que um ente querido nosso, que não se arrependeu, que não aceitou a Jesus, vai sofrer, está sofrendo eternamente no inferno. Deus não é injusto como é o homem. É interessante que mesmo na justiça humana, mesmo injusto como o homem é, o homem ele tem penas diferenciadas para delitos diferentes. Cada delito, cada crime cometido, ele recebe uma punição diferenciada. E se o homem consegue conceber a ideia de que para ser justo tem que se avaliar cada caso individualmente, imagine Deus, que conhece as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos anseios. Portanto, queridos, a Bíblia diz que o inferno não é eterno.
A promessa de vida eterna que a Bíblia declara é para os santos, para os salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, só existem dois caminhos. Ou crer em Jesus e ter a vida eterna, ou não crer, não aceitá-lo e perecer. Não precisa ser um sábio para saber que perecer é passar, ser aniquilado, ser exterminado. Então é isso que a Bíblia diz. Ou nós seremos como era Adão e Eva antes do pecado, ou nós seremos como éramos antes da criação. Você que aceitar Jesus e receber a salvação, será como Adão e Eva antes do pecado. Ou seja, viverá eternamente de uma maneira perfeita. Você que rejeitar a Jesus Cristo e morrer desta forma, você será como era antes do mundo ser criado. E o que éramos? Pó. Nós voltaremos a ser pó. Alguém uma vez me disse assim: mas Satanás não pode ser destruído porque ele é um ser espiritual. Isso é até uma coisa engraçada de se falar, porque o único que não pode ser destruído é Deus. O único que tem a imortalidade, a Santíssima Trindade. Todos os seres criados, eles podem sim morrer, podem perecer. E apesar de Satanás e seus anjos serem seres espirituais, eles um dia perecerão. É isso que a Bíblia diz. Do mal não restará nem raiz e nem ramo. E quando você vai para o Salmo 37 e você ratifica essa teoria, essa crença, essa doutrina, quando você lê o Salmo 37, você vai ver o salmista dizendo que não era para o justo ter inveja do ímpio, que prospera mesmo em desobediência a Deus. Porque um dia os justos herdariam a terra, ou seja, a terra prometida, a terra da Canaã celestial. Mas um dia também os ímpios que prosperam nessa terra aqui seriam exterminados, extinguidos. Todo o Salmo 37 ele fala sobre essa temática. Portanto, queridos, não podemos crer nessa teoria diabólica do inferno eterno, porque ela torna Deus pior do que o diabo. Deus se torna pior do que o diabo, tendo prazer no tormento eterno de seres criados por ele. E não é isso que Deus vai fazer. Deus vai sim pagar a cada um conforme as suas obras, mas tem um limite para isso acontecer. Agora, quem irá sofrer mais do que todo ser humano e do que até os anjos caídos será o primeiro anjo rebelde chamado Satanás, que era Lúcifer. O originador do pecado será mais cobrado porque ele recebeu mais. Como a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais será cobrado. Espero mais uma vez ter ajudado você na compreensão da palavra de Deus, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, e vamos juntos aprender mais e mais da palavra de Deus, para a honra e glória dele e para o nosso deleite espiritual. Paz e graça.